Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Robson Schiavo, vulgo Bicudo. Seja bem-vindo, Robson. Fala, Roger. Fala, André. Fala, Cristiano. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E antes de tudo, já agradecer o convite, a oportunidade desse papo descontraído. Espero que a gente possa trazer uma conversa bacana aí para os nossos ouvintes, né? Sem dúvida nenhuma, Bicudão, sem dúvida nenhuma, que eu sei que você tem uma trajetória muito bacana, que não é de hoje, né? Nós não somos mais da primeira geração, somos juvenis, a gente é da era dos dinossauros, né? Dos eventos, da recreação. E então conta um pouco aí da sua trajetória, da sua história, como você começou, como você desenvolveu, até chegar aí no Bicudo, no Robson Schiavo de hoje. Nossa, são 30 anos, né, Roger? Então a história é longa, eu vou dar uma resumida aí no pacote. Bom, tudo começou lá atrás, obviamente, no ensino médio, né? O que você vai ser quando crescer? Aquela pergunta básica de criança. E, obviamente, que eu e a grande maioria dos nossos colegas na época, nós éramos direcionados para aqueles cursos ditos mais tradicionais, os que tinham na época e os que existiam na época, né? Porque hoje, quando você olha para a oportunidade de que curso no que eu vou me formar, você tem uma lista extensa. Mas nós éramos direcionados para aqueles tradicionais, engenharia, medicina, direito, administração. Eu lembro que já era uma ousadia naquela época, não era algo tão proeminente assim, né? Mas já existia o curso. E eu estudei num colégio bacana, eu sou do interior de São Paulo, sou de Barra Bonita, mas eu estudava em Jaú, até porque eu era atleta de voleibol, né, na época, e jogava pela cidade, e nós estudávamos num colégio muito tradicional ali de Jaú, que realmente preparava os alunos para os grandes vestibulares da época, né? E na época a minha ideia era fazer engenharia química, né? O que demoveu a minha ideia foi um belo dia, porque nesse meio de campo aí também, no primeiro ano eu não passei, eu bati na trave, né? E aí eu prestei um concurso público, continuei estudando para entrar em engenharia química, e eu prestei um concurso público na universidade, fui trabalhar, e como era um cargo que poderia ser colocado em qualquer uma das áreas ali, era atleta, vamos colocar aqui no departamento de esportes, né? E lá eu conheci um cara que um belo dia, que ele era professor de karatê da cidade, contratado pela cidade, ele falou, trabalho com recreação no Hotel Estância Barra Bonita. E eu fiz a célebre pergunta, falei, poxa, com recreação, como assim? Ele me explicou, né? Falei, poxa, vocês ainda ganham para fazer isso? Para jogar com os hóspedes, brincar com os hóspedes, é isso? Eu nem imaginava que existia esse tipo de trabalho. E ele me convidou para fazer um curso de recreação com 2 professores, Edinho Paraguaçu e Vinícius Ricardo Cavalari, Edinho e Vini. E eu fui de curioso, gostei muito, apesar de achar que não era o perfil para trabalhar com aquilo. Pelo estilo, trabalho sempre com uma pessoa muito tímida, muito tranquila. Mas quando eu voltei, tive uma oportunidade de trabalhar no hotel. Feriado de 15 de novembro de 1990. Lembro como se fosse hoje, era um feriado prolongado. Aí fui trabalhar a primeira vez, meu amigo. Falei, poxa, se isso daqui é trabalho, aqui quero ficar. Já me candidatei para trabalhar a primeira temporada. E já na primeira temporada eu tomei a decisão que eu não ia fazer mais engenharia, que eu ia fazer educação física, porque eu queria continuar trabalhando com recreação. Como em Barra Bonita, por incrível que pareça, apesar de ser uma cidade de 35 mil habitantes, tinha o curso de educação física, que inclusive pessoas da região toda iam para lá fazer o curso. Foi ali, prestei o vestibular, passei e fui fazer educação física. Aí, meu amigo, aquela história, tá fazendo, tá cursando? Continuei trabalhando com recreação, fui trabalhar com natação infantil, ser estagiário da natação numa academia bacaninha da cidade. Aí apareceu hidroginástica, vai fazer curso de hidroginástica para trabalhar com hidroginástica. Eis que um belo dia o meu ex-chefe lá do hotel vai para um spa, me convida depois para trabalhar no spa. Eu fui para trabalhar no spa com ele em Sorocaba. Um mês de Sorocaba, os donos do spa falaram, a gente precisa de um coordenador na Bahia. Isso em 1992, final de 92. Como assim na Bahia? Não, precisamos de um coordenador lá. Você topa? Topa.
fui embora, Roger. Fui embora, André, Cristiano, fui embora. Num tempo que eu sempre falo, poxa, viajar de avião, se hospedar em hotel naquela época era só para quem tinha muita grana, porque era tudo muito caro, né, Roger? Então eu fui para Bahia sabendo que eu não voltaria para minha cidade tão cedo, eu dependia de uma passagem que estava no meu contrato para visitar os meus pais a cada 6 meses. Mas eu implantei o trabalho e depois de implantado resolvi voltar para cá, daí me envolvi no fitness, passei por academia, já fui dos malhadinhos, notem que não sou mais, né? Trabalhei muito tempo em academia também. E já em 95 me ofereceram a oportunidade de vir para uma grande academia em São Paulo, mas também em paralelo surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo para coordenar o trabalho implantar o trabalho de recreação e lazer num hotel na região de Sorocaba, na verdade em São Roque, um hotel chamado Vila Roça. Então em 1995 eu fui para lá, implantamos o trabalho lá, fiquei 2 anos, voltei para o Barra Bonita em 97, daí na condição de coordenador, fiquei até 2000, aí me envolvi com essa história de cursos de recreação, queria fazer o mestrado, resolvi largar tudo, na verdade me afastar da operação da hotelaria, e foi quando eu vim para São Paulo. Lógico, entre a saída do Barra Bonita e a vinda para São Paulo, tem uma sociedade de uma academia aí que foi o ponto na curva negativo da minha história, né? Mas assim como sempre trabalhar de uma forma onde as coisas iam para cima, sempre crescendo de uma forma bastante produtiva, isso daí me levou muito para baixo e eu tive que ter um grande aprendizado a partir dessa história. Então eu vim para São Paulo praticamente assim, com uma mão na frente e outra atrás, para recomeçar tudo. Já era professor dos congressos, já era relativamente conhecido na nossa área da recreação, mas vim para cá. E daí, meu amigo, sei lá, comecei a dar aula em faculdade, porque no primeiro dia que eu liguei para um amigo meu, ele estava coordenando o curso de turismo, o professor Ricardo Vinha, da FEFISA, falou, pô, Bicudo, acabou de mandar uma professora aqui embora, ela se demitiu, sei lá, whatever, você não quer assumir as aulas dela? Fui. E depois, na sequência, um dia estava na casa de uma recreadora que trabalhava conosco, tocou o celular, era uma agência que tinha feito um grande evento conosco lá no Barra Bonita, perguntando se eu podia fazer novamente o evento com eles, mas em outro hotel, se eu trabalhava, daí começou a história de eventos, né, Roger? No meio disso, também conheci um cara que trabalhava com ginástica laboral, então, assim, comecei a trabalhar com ginástica laboral também. Então, para encurtar a história, o que eu faço hoje na minha vida? Eu sou professor universitário, atualmente só no curso de Educação Física da FMU, né, mas já passei por curso de turismo, hotelaria e eventos também, em todos esses anos. Eu tenho uma empresa que eu trabalho com ginástica laboral e um braço dessa empresa atende aos eventos corporativos, né? E vira e mexe quando me convidam também. Eu estou nos congressos de educação física, ministrando palestras na área de recreação, que é minha praia, ou atividades lúdicas em eventos empresariais. É isso que eu faço da minha vida. Só isso, né, Bicudão? Quem ouve você falar dessa trajetória, da sua história, pensa assim, poxa, eu saí de um lugar, conheci tal pessoa que já me levou para tal canto, que aí eu liguei para que me colocou na outra, aí uma professora tinha saído, tinha um lugar vago esperando. Parece que é fácil, né? Parece que a sorte aí estava do seu lado o tempo todo. E eu acho interessante que uma vez dentro de um trabalho, de um treinamento, de um laboratório, o diretor de RH falou assim, sorte, a definição de sorte para mim, né, ele falando, é competência mais oportunidade. Então, as oportunidades foram surgindo no seu caminho, mas você sempre se preparando, sempre estudando, sempre competente em tudo aquilo que você fez, né? Há pouco tempo a gente estava numa conversa com alguns consultores, que a gente se reúne toda sexta-feira, e ele falou assim, poxa, essa nomenclatura, né, lifelong learning, tá na moda, tá, todo mundo gosta. A gente já faz isso desde que a gente se entende por gente, né? Porque a gente nunca parou de estudar. A gente gosta daquilo que a gente faz. E você colocou um exemplo aí que eu gosto muito de trabalhar. Você fala, bom, se o trabalho da recreação é assim, eu não quero sair dessa vida, né? E muitos jovens, você dá aula para a galera de faculdade, né, uma geração mais nova, fala assim, poxa, trabalhe com aquilo que você ama e você não vai ter que trabalhar nunca, né? Você vai se divertir o tempo todo. Cara, tem a responsabilidade, você se diverte sim, né? Todos os eventos que a gente fez, a gente criou muitos amigos e parceiros que a gente mantém até hoje por conta dessa descontração, dessa alegria, desse empenho. Cara, mas a gente tem que trabalhar.
Nosso trabalho é divertir os outros, ok, a gente se diverte muito também, mas a nossa responsabilidade é gigantesca perante esse cenário, né? E como que você consegue conciliar isso, a tua experiência que você tem na prática, para essa geração nova que está aí surgindo, continuar com esse encantamento, com essa responsabilidade, ter realmente um propósito muito gigante de continuar levando a recreação, o entretenimento, o evento de uma maneira como a gente conhece? Legal. Bom, Roger, antes de responder a tua pergunta final, acho que tem um aspecto importante aí, que é a história da oportunidade, né? Eu aprendi de uma forma muito sutil, muito leve, a estabelecer bons networks, né? Eu nunca deixei isso de lado, e em todas as oportunidades que eu tive, eu não precisei ser agressivo ou chegar implorando por uma oportunidade ou um emprego, né? E aí é a história da competência, de você tentar fazer aquilo que você faz da melhor forma possível e não parar de aprender. Tanto é que eu fiz outra universidade mais velho, a gente sempre está estudando alguma coisa, e como você disse, hoje é um tema da moda, talvez, mas muitas pessoas já fazem isso há muito tempo. O que tenta se colocar na cabeça dos indivíduos é que isso precisa ser sistematizado agora, né? Precisa estar na rotina de todos os profissionais, né? E eu sempre fui eu falo que só uma vez eu fui ruim de network. Eu estava num evento apresentando e estava caracterizado, o que normalmente não é a parte mais comum. Normalmente eu tô com essa carinha aqui que Deus me deu, né? Eu estava num evento caracterizado, e assim que eu terminei a minha atividade, eu me lembro como se fosse hoje. A Astrid Fontinelli estava na primeira fileira ali do evento, ela me chamou de canto assim, porque o evento estava rolando, falou: cara, o que você faz? Você é ator? Eu falei: não, eu sou profissional de educação física, trabalho com entretenimento. Me dá o teu contato. E eu muito sutilmente saí ali para pegar o meu cartão para passar o contato com ela. Onde que eu errei? Eu errei em não ter pego o contato dela, porque o grande interessado da história era eu, né? A bola quicou, eu deveria ter passado o meu contato para ela, mas eu deveria ter pego o contato dela. Poderia ter dado em nada, mas de repente poderia ter dado em tudo, né? Então eu falo que a única vez que eu errei nesta relação de oportunidade quicando e estabelecer uma condição foi nessa vez, né? E falando dos alunos, cara, nós estamos com uma geração bastante diferente em termos de comportamento daquilo que nós fomos, né? Imagino que a gente, talvez aí a maioria de nós, não sei, o Cristiano, eu sou 72, entendeu? Eu já estou indo para os 50 ano que vem. Talvez vocês são mais novos aí, alguns anos que eu, não sei, enfim, não importa nesse momento. E a gente aprendeu de um jeito diferente, né? A gente se comportou de um jeito diferente, e realmente tem sido um grande desafio, né? Porque, contextualmente falando, em termos de tempos, nós éramos, talvez, filhos daqueles caras que pegavam a carreira e entregavam para uma determinada empresa, e ali começavam e ali terminavam. Só que parte dos pais das nossas gerações, eles estavam trabalhando em empresas justamente naquele momento onde as empresas entenderam que não podiam ser mais familiar, que tinha que se profissionalizar. E, por exemplo, lá em Barra Bonita, a usina da Barra, que era uma grande empregadora da cidade, né, quando eu era um jovem, eu me lembro de vários amigos que prestavam vestibulares bacanas, faziam faculdades bacanas, mas com a ideia de voltar para Barra Bonita com um cargo na usina, porque os pais já estavam lá, né? E muitos desses pais, nesse processo de profissionalização, eles foram demitidos. Então, a nossa geração também, ela sofreu com um fenômeno que é: opa, calma lá, já não dá para dedicar tanto assim à empresa, porque um belo dia a empresa, um belo dia, ela pode simplesmente, não é se dedicar tanto, mas eu tenho que dedicar sim, mas eu tenho que pensar na hipótese que a empresa amanhã pode olhar para mim e falar simplesmente: olha, infelizmente a gente tem que desligar, e é uma realidade, né? E depois veio toda essa mudança do cenário profissional, né? Hoje as oportunidades, elas são diferentes, existem atividades que vão sumir, atividades profissionais que vão aparecer, e eu imagino na cabeça de um moleque, né? Ou de um recém-formado, ou de quem está se formando, o que é isso, né?
Cara, então conversar com eles de que, né, olha, realmente você precisa se aplicar, precisa se dedicar, não é tão simples assim, né? Tem muitos que sonham em eventualmente fazer o que alguns, eu falo até pelo meu sobrinho, nossa, ele vivia seguindo os YouTubers, né, como se fosse para todo mundo isso, e não é para todo mundo. E eu ainda, Roger, eu sou velhinho, talvez eu ainda falei, gente, a gente precisa comer um pouquinho de carne de pescoço para um belo dia ter acesso ao filé mignon, entendeu? Que é uma ordem natural da aprendizagem. A gente não vai chegar ou sair da universidade já pegando os melhores cargos, tendo o melhor salário, e a gente tem que colocar isso na cabeça da molecada. Porque eu já vi aluno meu se formar hoje, amanhã mudou o trajezinho, já toca um blazerzinho, um óculos e tá aqui, né? Falando, bom, gente, porque agora se colocando numa condição de especialista, tudo bem, o cara pode até ter estudado horrores nesse período, mas demanda também um pouquinho de colocar a mão na massa, de entender como são as relações de trabalho, porque lembra que exercer um trabalho, uma profissão, não é só saber tecnicamente exercer aquilo, é como conviver, inclusive, com seus pares dentro do ambiente de trabalho, né? E agora, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu, como um profissional de quase 50 anos, eu vejo que eu tenho muito a agregar, por exemplo, aonde eu for trabalhar a partir do meu conhecimento. E eu sou extremamente partidário dessa junção, desta juventude que está tendo acesso a um monte de coisas que nós não tivemos em termos de formação acadêmica. A formação deles está muito mais robusta, né? Se for pensar em oportunidade, mas tem aí uma inflexão que às vezes, apesar da informação muito robusta, da formação muito robusta, às vezes eles têm se comportado como um consumo muito rápido desta informação e muito pouco aprofundado, né? Então eles também precisam aprender neste momento que não é só a tua formação acadêmica que precisa ser robusta, a aplicação prática disso precisa ser robusta, as relações pessoais dentro do ambiente de trabalho precisa ser robusta, e isso sim é que vai dar estofo para você ter um grande profissional atuando, né? E não dá para pular do ponto A para o ponto Z, existe um caminho a ser trilhado, que todo mundo passou por isso, a maioria das pessoas passa, que é comer um pouquinho de carne de pescoço para acessar o filé mignon. E aí, Bicudo, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse podcast. Cara, fala, Cristiano, beleza? Eu tô ouvindo você falar aqui e eu acho que todo profissional excelente tem um diferencial em comum, que é a energia que ele expressa quando ele tá falando sobre o que ele faz. É o que eu chamo de brilho nos olhos. O pessoal fala, eu gosto de colaborador que tem sangue nos olhos. Eu não. Eu gosto de colaborador que tem brilho nos olhos, que consegue transparecer o amor que ele tem pelo que ele faz para as outras pessoas. Assim as outras pessoas querem comprar esse serviço e esse produto dele. E você, como disse, é de 1970, né, da década de 70 ali, eu já sou um pouquinho mais para frente, que eu já sou de 80, você vem de uma fase, cara, que era muito difícil se manter um networking. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn. Hoje faz parte do meu networking no LinkedIn o presidente de tal empresa, o diretor da outra. Então, hoje você tem acesso a essas pessoas, você consegue, de certa forma, manter um contato com elas. Quando você veio para o mercado, na década de 90, isso tudo não existia. Celular era muito escasso, poucas pessoas tinham celular. Mas você falou bastante do networking, que você sempre conseguiu manter, sempre conseguiu ampliar o seu networking. E uma curiosidade que eu tenho é como você fazia para manter esses networkings acesos, vamos falar assim, para que eles não se perdessem ao longo do tempo, porque você não tinha o celular, você não tinha o WhatsApp, você não tinha o Facebook. Então, como que você fazia para estar em contato com essas pessoas constantemente? E o telefone era extremamente caro, né? Para fazer um interurbano, né? Inclusive para comprar ficha para o orelhão. Aí o pessoal que não conhece o orelhão, a gente pode se apresentar no museu, né? Também era muito caro, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, Cristiano? Eu trabalhei num lugar que eu conhecia muita gente todo o tempo, que é um hotel. No hotel, nós tínhamos lá, hoje é dia 20,
Dia 20 de dezembro até o carnaval era uma temporada, e a cada temporada você tinha semanas. Naquela época, os hotéis, assim, ou você comprava 7 dias de pacote, ou você não comprava, não tinha quebra de pacote. Era tão pouca oferta que os bons hotéis se davam ao luxo de limitar e de colocar essa condição. Meu amigo, ou compra 7 dias, ou não compra, porque tem quem quer comprar, né? Tem quem em condições de comprar, inclusive. Só que a cada 7 dias passava quantas pessoas por nós lá? Sei lá, 400, 350. E muitas dessas pessoas, e o Hotel Estância Barra Bonita sempre foi um hotel de vanguarda nessa época, né? Elas tinham um poder aquisitivo. A gente mal sabia, eventualmente, quem eram aquelas pessoas. E muitos deles eram presidentes de empresa, diretores de empresa, e que se encantavam com o nosso trabalho ali. Então, ali já era um bom momento. Era engraçado quando nós vínhamos para São Paulo, você estava andando num shopping, passeando, de repente você estava, tio Bicudo, ao longe, tal o envolvimento, né? E acho que esse era um dos grandes aspectos do nosso trabalho lá no hotel. Poxa, a gente fazia um trabalho muito bacana, mas acima de tudo era um trabalho que criava uma conexão entre nós e os nossos hóspedes muito próximo em termos de sociabilização, né? A ponto de, na época, nos anos 90, lá no começo, os hóspedes falarem assim, poxa, quando vocês não estiverem trabalhando agora, estiver de folga na temporada, vai lá para o Guarujá, que o Guarujá era a menina dos olhos da época, dos anos 90, né? Vai lá, fica no meu apartamento, a molecada vai adorar. E a gente era cara de pau, a gente ia muitas vezes. E lá no Guarujá a gente contrata tantas outras famílias que daí, vem aqui, almoça com a gente, vamos jantar com a gente. Então, fizemos, inclusive, não só um network profissional, mas também muita amizade, né, entre as pessoas. Só que isso acontecia de uma forma muito lenta, né, Cristiano? Porque a gente não tinha as redes sociais. Os contatos era meio que... tudo era muito lento, era boca a boca. A aprendizagem ou o contato com novos conteúdos, com novos profissionais era lento. Tanto que quando eu era aluno da Faculdade de Educação Física, poxa, guardava aquele dinheirinho para ir para os congressos, que eram os mais reconhecidos da minha área, para ter contato com os profissionais que eram tidos como os profissionais de ponta. Então eu investia na minha carreira, e lá eu aprendia alguma coisa. Até eu compartilhar isso que eu aprendi com a minha equipe de trabalho, isso demandava um tempo. Então o processo de aprendizagem, de compartilhar o conhecimento também era muito mais lento. Mas mesmo assim, olha só como são as coisas. Lembra que eu falei que eu vim para São Paulo? Só um exemplo. Eu cheguei em São Paulo, e aqui é uma historinha muito particular, né? Eu estava aqui, o meu pai teve um problema cardíaco grave lá no interior, e até por uma questão de velocidade lá as coisas aconteciam de uma forma mais lenta. Eu não tive dúvidas, eu falo que nesse aspecto eu não tenho o menor pudor. Aí eu entrei em contato com um hóspede que eu tinha feito amizade no hotel, um médico conhecido aqui de São Paulo. Falei, doutor, está acontecendo isso. Ele falou, Bicudo, traga seu pai amanhã para São Paulo. Eu faço questão que vocês fiquem na minha casa, né? Isso foi uma terça, na quarta... Não, isso foi uma segunda. Na terça-feira meu pai estava lá, né, esperando. Fomos recebidos por esse médico. Ele entrou em contato com o diretor clínico na época do Dante Pazanese. A gente foi atendido no dia seguinte, na quinta-feira no feriado. Na sexta-feira meu pai estava fazendo um cateterismo e uma angioplastia, né? E assim, como isso aconteceu? Network. E obviamente que sempre existirá uma gratidão por essa atitude dele. E um belo dia eu liguei para ele, e olha como são as coisas. Ele ligou, Bicudo, estamos aqui no meu sítio em Ibiúna, vem para cá que tem um monte de gente que se conhece, porque ele foi meu hóspede e ele fez amizade com um monte de hóspedes lá no Barra Bonita. E lá também tinha essa característica que as pessoas combinavam de retornar, tipo, nos conhecemos na terceira semana de janeiro, vamos voltar no ano que vem na terceira semana de janeiro. E tinha um monte de hóspedes lá, né? Aí estava fazendo nada de São Paulo, fui visitá-los, um monte de gente conhecida. Bicudão, não sei o que. E na hora, lá na roda, Bicudão, o que você está fazendo? Estou aqui em São Paulo, estou dando aula em faculdade, estou trabalhando com ginástica laboral, aí com um parceiro de uma empresa, papapá. Um dos caras que estava lá vira para mim, poxa, falamos ontem na empresa sobre ginástica laboral, me passa o teu número que eu vou passar para o meu gerente de RH, né, ou coordenador de RH,
para entrar em contato com você na segunda-feira, porque a gente quer implantar a ginástica laboral na empresa. Cara, dito e feito, na segunda-feira o cara me ligou, podia fazer uma visita aqui, né? Eu estava com uma outra empresa na época, fomos fazer uma visita para apresentar o projeto, os caras de bate pronto, não, vamos contratar. Isso começou em 2002, eu permaneço lá até hoje, né? Então são aí quase 20, vai fazer 20 anos prestando serviço de ginástica laboral dentro dessa empresa, né? Através do quê? De um churrasco com os hóspedes que eram do Barra Bonita, sabe? Porque ele não sabia que eu era da ginástica laboral, era da ginástica laboral agora, mas ele tinha uma referência do trabalho nosso no Barra Bonita. Então, poxa, tem umas coisas muito loucas que acontecem, né? Fala da oportunidade, mas, poxa, a oportunidade estando preparado para abraçar aquela causa também, aquele trabalho. E também tenho que fazer aqui um adendo, que muitas vezes também a oportunidade caiu no colo. Eu não posso afirmar para vocês categoricamente que eu estava totalmente preparado para aquilo, mas eu falei, quer saber? Vou encarar isso como um grande desafio, uma grande oportunidade, vou correr esse risco, assumir agora e vou correr para dar conta desse trem aqui e entregar da melhor forma possível para garantir aí o sucesso do trabalho. E algumas, eu não diria algumas vezes eu me arrisquei em coisas relativamente ousadas e deu certo. Mas assim, tive que me virar, tive que me coçar, tive que pesquisar, estudar, pensar, né? E pegar tudo que eu conhecia até então, colocar tudo isso numa grande panela para realmente sair aquilo que eu tinha prometido entregar. Olha que legal, cara. Manter usando o telefone, né? Ligando para as pessoas, não deixando elas esquecerem de você. Agora eu tô pensando, será que a Astrid Fontinelli hoje, se te visse no Facebook pedindo autorização de amizade, será que ela lembraria de você? Fala, aquele cara que eu achei fantástico aquela vez, tá me pedindo autorização. Olha que legal, né? A gente às vezes fica meio tímido em entrar em contato com essas pessoas que são... tem uma visibilidade maior que a gente. Fica lá, será que eu vou ligar para ela, né? Ela não vai saber quem eu sou, ela deve ter falado com um monte de gente... E aí a gente acaba deixando de ter oportunidades porque a gente teve medo. Então eu vejo que o medo e a oportunidade, eles não caminham muito junto. É o que você falou, peguei projetos ali que sabia que era um desafio enorme, mas vamos para cima. Porque se errar, eu vou estar aprendendo também, né? Mas isso graças à sua não timidez, vamos falar assim. Graças a você confiar em você mesmo. Você imagina você acha que a timidez ela é uma inimiga do sucesso? Vamos lá. Primeiro comentário. Você acha que eu não tentei depois, através das redes sociais, anos depois, entrar em contato com a Astrid Fontinelli e contar essa história para ela? Eu fiz. Ela deu ok, talvez ela até tenha lembrado, mas sabe quando a onda já passou, meu amigo? A onda passou, entendeu? A onda passou. Mas eu tentei. Eu me cocei muito, mas eu fui lá e tentei. Vamos lá. Se a timidez ela pode te atrapalhar, assim, essencialmente, continuo sendo aquela pessoa tímida, né? Então, na minha vida particular, diferentemente do que às vezes as pessoas veem a gente no trabalho, né? Poxa, mas você fala em público, não sei o quê. Eu aprendi a exercer o meu papel. Então, o que eu acho que o trabalhar com recreação, talvez se tivesse trabalhado em outras áreas, eu acho que é o seguinte: nós nascemos com diversas potencialidades. Umas estão ali aparentes para todo mundo ver, outras elas são quase que uma nuvem escura que você não vê, parece que tá, mas você não tem muita certeza. E outras dessas potencialidades elas parecem inexistentes dentro de nós, né? E eu sempre falo para os meus alunos que, assim, nós temos diversas potencialidades. O que às vezes nos falta é dar oportunidade para que elas melhorem, para que elas aflorem. E eu acho que o trabalhar com recreação me deu essa condição, né? De, por exemplo, lidar com a minha timidez e saber exercer o meu papel na hora de estabelecer um network, de conversar com um figurão destes, da forma mais tranquila possível. Sem aquela coisa piegas de babação de ovo e tudo mais, mas de uma forma profissional,
clara, objetiva, entendeu? E que também, ao meu ver, gera uma boa credibilidade, entendeu? Quando rola, né, eu me lembro por vezes, por exemplo, em hotel, de receber hóspedes, eu lembro uma vez no Vila Roça, uma senhora, não, porque você não sabe quem vem para cá, porque o meu filho, papapá, não sei o quê, e chegou o filho com a esposa, e a esposa era uma atriz famosa, né? E a senhora acho que esperava que quando a atriz famosa chegasse eu fizesse aquela, nossa, né, babação de ovo, aquele tapete vermelho, tratar de um jeito diferente. Não, eu tratei como qualquer hóspede, né? Sabendo que era uma atriz, óbvio, não deu uma de louco também, falando, quem é você? Não, longe disso. Eu me referi ao nome dela, né? Não tem por que eu ficar fazendo esse jogo, né, de não, vou fingir que eu não conheço nada disso. Atendi da melhor forma possível, mas é engraçado que nesse primeiro contato, o grande papo não foi com a atriz, foi com o marido dela, que queria jogar tênis, e precisava de um parceiro, e daí, trocando figurinha ali, a conversa ficou muito mais ali naquele momento do que, né, aquela coisa de ficar paparicando demais a atriz. Uma vez teve um jogador de futebol famoso também, do meu time, inclusive, passou pelo meu time, e ele chegou no hotel com medo dessa coisa muito ostensiva, das pessoas ficarem muito em cima, por ele ser conhecido, tal. E, cara, a equipe nossa lá era muito tranquila nesse aspecto, né? Então, nos primeiros dias, ele ficou super arredio. A hora que ele viu que ninguém ia ficar em cima dele, né, de forma intensa, pedindo autógrafo, não sei o que ali ele era mais um hóspede, apesar de ser um cara conhecido, né, e que todos estavam sendo tratados da melhor forma possível. Aí ele começou a participar das atividades, cara, daí ele começou a participar de tudo. Então, ao lidar com esse tipo de gente, com todas as pessoas que eu já lidei, eu aprendi na prática ali, pegar a minha timidez, saber que em determinados momentos eu preciso exercer um determinado papel e que naquele momento a timidez não vai me servir de absolutamente nada, né? Então, realmente, eu tenho que ter o quê? Uma forma tranquila de me aproximar dessas pessoas e conversar sobre alguma coisa que é do meu interesse profissional, por exemplo. Eu não gosto muito de ser agressivo nessa pegada. Eu gosto que seja assim, olha, e de repente eu vou pegando os pontos na conversa que vão me criando oportunidades para, de repente, entrar num assunto que é do meu interesse também. Na verdade, não só do meu interesse, porque uma negociação só é boa quando todos os envolvidos atendem aos seus interesses, a famosa política do ganha-ganha, né? Obviamente eu tenho interesse, mas de repente pode ser interessante para você também, aí o papo fica bacana para todo mundo. Bacana, Robson. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara. É um prazer ter você por aqui. E eu quero resgatar um assunto, cara, que você falou sobre os alunos, né, na faculdade. Eu também sou professor universitário, dou aula de faculdade desde 2007, né, em graduação e pós-graduação. E eu queria aqui compartilhar com você uma percepção que eu tenho sobre esse perfil dos alunos, né? Eu sou de uma época que, quando eu fiz a primeira faculdade, eu sou de 75, né? Você falou que é de 72, que a gente fazia vestibular e só tinha as vagas que foram divulgadas. Então, por exemplo, quando eu me inscrevi no vestibular de administração, eram 200 vagas e tinham 1.300 pessoas. Só 200 entraram. As outras ficavam para o ano seguinte. Hoje não. Hoje você está numa faculdade, tem 200 vagas, se inscreve 500, abrem 500 vagas. Né? Então, o acesso hoje, ele está muito mais fácil. E eu não sou contra isso. Eu acho que todo mundo realmente tem que ter acesso à faculdade. Eu sou totalmente a favor. Onde eu quero chegar contigo é o seguinte: você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu compartilho disso. Você falou que a gente tem que ensinar muito comportamento na faculdade, né? Então, a gente está lá para ensinar conceito, mas, na verdade, a gente tem que ensinar comportamento. Porque esses jovens eles vivem hoje uma geração que é totalmente aberta à informação. Na nossa época, aí eu posso falar nossa, a gente tinha que fazer um trabalho, ia na biblioteca, abria um livro cheio de poeira e ficava lá copiando na mão, em papel ao maço, aquelas folhas em papel ao maço, que às vezes você fazia, não saía legal, tinha que fazer de novo. Hoje não, tá muito fácil, ele vai na internet e acha, tá? E o que eu tenho percebido, aí eu queria ouvir de você o que você acha disso. Devido a essa realidade que a gente tinha, eu falo muito isso para os alunos, né? A gente tinha mais brio.
Em que sentido? Por exemplo, até hoje, eu falo de mim até hoje, eu fico muito bravo quando alguém me chama atenção. Não fico bravo com a pessoa, eu fico bravo comigo que dei essa brecha. Né? Eu fico bravo comigo. Então alguém me chama atenção e fala, pô, como é que eu dei essa brecha pra pessoa me chamar atenção? E eu falo pra eles na faculdade, pô, então assim, eles não levam tanto a sério, claro, não podemos generalizar, né? Mas assim, aqueles poucos que não fazem da forma como deveria ser feito, e você chama atenção e você percebe que entra de um lado, sai do outro. Eu entendo muito que essa facilidade hoje afeta diretamente nessa questão de você ter brilho. Claro, repito, não podemos generalizar, mas nós temos uma parcela de alunos hoje que devido a essa facilidade, podemos dizer que não dá muito valor, ou veio fácil, enfim, podemos achar várias causas. E o que você acha disso? Você tem percebido isso também? Vamos lá, André, prazer estar aqui. Bom, vamos nessa. Eu tenho percebido sim que mudou bastante. E realmente, se a gente for pensar na nossa geração, o nosso recurso era, se o pai tivesse uma condição financeira melhor, provavelmente você tinha a coleção Barça na tua casa, né? Se a condição, ou Delta, La Russe, né? Ou se não fosse tão boa a tua condição, você tinha um genérico disso, que era o grande presente que os pais, eu lembro que o vendedor passava na porta de casa para vender e toda essa coisa, seu filho precisa ter isso daqui, era aquilo que a gente tinha, e eu me lembro de ter uma dessas coleções genéricas, e que ficava na cabeceira da minha cama, e nas noites que eu tinha aquelas insônias, eu sacava um livro e começava a ler sobre história, sobre geografia, sobre mitos e lendas, sobre a história grega. Quer dizer, aquilo estava na minha cabeça ali, mas era só aquilo que tinha. Hoje, no Google, você dá uma pesquisa e você tem acesso a tudo. O grande problema é que esta facilidade de acesso, acho que tem acostumado as pessoas a, primeiro, não se preocupar em entender de forma mais aprofundada esse conteúdo. Não para todos, né? Como você bem disse, tem uma boa parcela que ainda se apropria disso. Mas o que eu tenho notado também é um consumo muito rápido das coisas. Né? Vão falar, mas Bicudo, você é saudosista, não sei o quê. Pode até me julgar desta forma. Mas, por exemplo, o que eu tenho notado? Música. Lança uma música hoje, ela é consumida rapidamente até a sua deterioração, né? Então o ciclo dessa música é um ciclo muito curto, né, de vida, que se a gente perguntar dessa música, talvez no ano que vem, as pessoas, lembram vagamente. Diferentemente de um clássico, né, sei lá, de uma banda Beatles da vida, que vai passar anos e você vai continuar escutando Beatles, né? Fazendo um paralelo, eu acho que muitas das informações estão sendo consumidas dessa forma, muito predatória e rápida, né? Eu diria que até relações pessoais têm acontecido muito neste formato, e isso é problemático. E no ensino, as relações com a aprendizagem têm acontecido dessa forma também. Só vou acessar a informação quando eu precisar, e daí é só dar um Google que eu acho lá, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que isso não basta. O que os alunos precisam entender é que quando a gente fala em aprendizagem, não é só uma questão de você acessar um conteúdo técnico que você vai estudar naquele momento. Não, todo esse processo de ir lá, de pesquisar, de refletir sobre aquilo, de como escrever melhor o seu trabalho, isso faz um processo de amadurecimento de um futuro profissional. Porque o dia a dia do trabalho dele vai exigir que ele tenha essa capacidade de resolução, inclusive em cima de um determinado tema que a gente faz na faculdade, né? Um tema muito pontual, através de um trabalho. E agora na pandemia, eu diria, André, não sei se você viveu isso, imagino que sim também, se você continuou dando aula, nós somos um país que, apesar dos estudos falarem do ensino à distância, mas ok, né? Eu acho que é uma realidade que não volta mais, porém, o nosso ensino preparatório para chegar até uma universidade, ele não condiz ainda com essa realidade do ensino à distância. Eu diria mais ainda, talvez eu até arriscasse dizer
que a primeira graduação ela não tinha que ser à distância, não, ela teria que ser presencial. Aí, a partir daí, poxa, já viveu o mundo universitário, já sabe como que é a demanda aqui, como que é a realidade aqui, aí talvez você tenha condições. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de fazer um curso online, admito. Por quê? Porque não fez perto da minha realidade. Eu prefiro ainda eu, bicudo, sabe, bumbum na cadeira, trocando figurinha com os colegas, batendo bola com o professor, eu me dou muito melhor nesse tipo de projeto. Supostamente, a molecada, por ter acesso à tecnologia, eles teriam uma facilidade maior neste universo online de aprendizagem. Mas o que eu tenho notado, que os bons alunos, apesar das dificuldades de adaptação, talvez, nessas plataformas, eles continuam sendo bons alunos. Agora, o grande problema é que evidenciou aquele aluno que não está muito afim, que às vezes não está muito afim da sua disciplina, ou que também não está muito afim do curso, entendeu? E eu também concordo que o acesso à universidade ele tem que ser democratizado, como você bem disse, né? Porque na nossa época realmente era, meu amigo, 60 candidatos por vaga para você prestar tal vestibular. Então aí você vai ter que brigar com muita gente, entendeu? Os índices. E não tinha essa, ou você passa naquelas vagas, né? Hoje, por exemplo, o que eu tenho notado, que alguns alunos que entram via financiamento público, eles acham que não fica bem claro para eles que, ó, meu amigo, é um financiamento público, mas existe uma contrapartida, você tem que estudar. E às vezes eles levam um curso meio que na flauta, de uma forma leve, e daqui a pouco, a hora que eles veem que não está dando certo, simplesmente abandonam o curso. Daí eu fico imaginando quanto dinheiro que poderia ser investido em quem realmente está afim de tocar um curso verdadeiro, e alguns tocam, alguns abraçam a oportunidade, ainda bem com unhas e dentes, entendeu? E tocam a vida, mas eu vejo também esse outro lado de gente que, como eu não estou pagando mesmo, se eu não gostar, eu simplesmente abandono o curso, entendeu? Não sei como financeiramente eles têm que justificar e se eles têm que justificar isso a posteriori, entendeu? Então, são esses dois cenários, mas esse primeiro contato com o mundo online, ele fez o seguinte: aluno bom continua, ok, né, apesar dos desafios, mas infelizmente evidenciou para a gente, muita gente, o aluno que não está muito afim. E mais do que isso, o aluno, eu postei até sobre isso outro dia, assuma suas responsabilidades. Não terceirize as suas responsabilidades, porque está muito fácil hoje, parece que está sendo um comportamento recorrente, tentar colocar a culpa no outro. Mas eu não me dei bem na faculdade porque o outro não fez alguma coisa que, na verdade, era a responsabilidade dele. E daí, nessa condição, a gente tem recebido casos, por exemplo, que do outro lado o cara escreve gatos e sapatos para você, porque ele não está olhando no teu olho, porque é fácil assumir um teclado e escrever o que você bem quiser, né, sem a devida, vamos dizer, educação, né, vamos colocar dessa forma, sem estar olhando no olho. Eu queria saber se o comportamento ele seria exatamente o mesmo se tivesse ali olho no olho em sala de aula, entendeu? Porque se esconder atrás de uma tela, lá à distância, atrás do teclado, é muito fácil. Falar horrores nesse momento é muito fácil. E daí, quando você argumenta e contra-argumenta de forma educada, as pessoas se sentem ofendidas, como se você, professor, quisesse prejudicá-los. Na verdade, tudo que foi combinado no começo é o que está sendo cobrado agora, meu amigo. Então, o que é combinado não sai caro. Entendam que o professor não é aquela figura que está entre você e a sua formação, entre você e o seu certificado. Eu quero mais é que os meus alunos saiam extremamente capacitados para dar a melhor forma possível, e a gente sabe que só uma graduação não prepara ninguém para atuar só no mercado de trabalho. Ela é o chute inicial de um processo que demanda outras coisas, né? Mas quanto mais capacitado você sair daquele momento, mais fácil. E do ponto de vista de comportamento, uma das disciplinas que eu dou mais valor, olha, eu sou da recreação, mas me caiu uma disciplina de ética e profissionalismo no colo. E foi uma disciplina que eu tratei com muito carinho, e eu acho que os alunos eles têm que ter, porque eu levei essa disciplina para o caráter bem prático, sabe, André? Aquela coisa do
de entender os seus valores, entender a missão, visão e valores da empresa, e que se os seus valores forem muito diferentes daquela empresa, não adianta você procurar essa empresa, porque não vai dar match, entendeu? Sabe, dessas coisas triviais e básicas, mas que, por incrível que pareça, a gente tem que começar a ensinar o aluno desde muito cedo, né? Até como se apresentar, por exemplo, para uma entrevista de trabalho. Então, são coisas básicas que nós não tivemos, mas por algum motivo, sei lá, não dá nem para falar que era bom senso, mas por algum motivo a gente meio que ia tateando, falou, acho que é por aqui, entendeu? Agora, imagina um aluno de educação física que participar de um processo seletivo, chegar lá de chinelo, meia, bermuda e camiseta. Pô, não tem sentido algum, né, meu amigo? Mas por incrível que pareça, para algumas figuras, a gente tem que pegar pela mãozinha e ensinar a partir destas pequenas coisas. Porque a gente também... eu lembro da frase de um professor, André, que ele falava assim, não dá para cobrar das pessoas aquilo que elas não sabem, aquilo que elas nunca viveram. Então, às vezes, o aluno também não tem culpa de determinadas gafes, vamos dizer assim. Por quê? Porque em momento algum lhe foi passado isso. A gente não sabe como que é a vida na casa dele, né? A gente não sabe onde que ele mora, muitas vezes. Hoje, André, eu tenho alunos que são da periferia, entendeu? A gente sabe que tem alunos que vêm de condição muito difícil. E daí eu fico imaginando, poxa, o que eventualmente esse cara sabe do universo, dessas relações, do ambiente de trabalho nessas mega empresas, como que funciona? Então, eu acho que é função do professor também, muito além dos conteúdos formais, também começar a preparar esta criatura, né? Para um belo dia chegar lá no trabalho e falar, poxa, não precisa estar lindo, maravilhoso, mas, meu amigo, precisa estar apresentável para aquele momento de entrevista, por exemplo, assim como você deve estar apresentável todos os dias para o seu trabalho. Eu fui lá hoje fazer correndo a barba. Por quê? Porque eu aprendi desde cedo, a partir do momento que apareceu uma barba, que já que eu não uso barba, já que eu não sou um usuário de barba como você, como o Roger, e como o Cristiano, eu não posso simplesmente me apresentar num ambiente de atendimento de serviço com a barba por fazer. É uma questão de respeito, inclusive, às pessoas que eu estou atendendo, ou os meus alunos do dia a dia na faculdade. Não, e você falou uma coisa, cara, que eu fiquei aqui pensando, interessante, a qualidade das faculdades, né? Muita gente fala assim, hoje os universitários estão vindo para o mercado de trabalho muito fracos. E você falou uma coisa muito legal, né? Como eles chegam, né? A trajetória até chegar à faculdade. Eu falo muito assim, antes de eu fazer a minha primeira faculdade, cara, eu fiz 2 cursos técnicos. E lá atrás, o curso técnico, ele servia para isso, para te capacitar e te colocar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, e você aprender essa vivência, né, em grupo, em empresas, e ir amadurecendo para quando você entrar na faculdade, já entrar com uma visão de mundo, uma visão de mercado, uma visão de relacionamento totalmente diferente. E isso foi encurtado, né? Então as pessoas hoje saem do ensino médio e vão para a faculdade. Muitas vezes, eu percebo isso, né, elas sentem muito impacto, porque é uma sistemática totalmente diferente. A faculdade você tem que ser extremamente independente. E aí, por essa má formação ou essa formação inadequada, né? Claro, repito, algumas pessoas já entram muito bem, então não são todas, mas simplesmente por ter lá uma nota mínima, essas pessoas que não conseguem realmente se aprofundar, elas lutam pelo mínimo. Aí tira lá a nota 5 ou 7, dependendo da faculdade, e elas se formam e vão para o mercado de trabalho. Aí eu falo para eles assim, se você vem para cá, é um aluno nota 5, você vai ser um profissional nota 5, vai ter um trabalho nota 5, um salário nota 5, uma vida nota 5. Você quer ter uma vida nota 5? Né? O que você acha disso? Você concorda comigo? Eu concordo, mas eu tenho também que falar do lado bom da história, né? Muitas dessas criaturas que chegam crianças para nós, pois tem aluno que ingressa à faculdade hoje com 17 anos. Eu falo, filho, você não pode nem se reunir com a molecada no boteco da esquina, pelo amor de Deus, você é menor de idade, meu velho. Entendeu? Eu já falo assim, vai lá, porque toda a faculdade tem um ponto de encontro da molecada, a gente sabe disso como que é, né? Você não pode frequentar. Pessoal, se você estiver frequentando, me avisa que eu vou lá tirar dali, porque não pode, menor de idade. Então eles chegam muito imaturos. E eu acho que, assim, isso vai levar a um outro assunto que eu vou quicar a bola aqui também. Eles chegam muito maturos, mas o grande barato é que boa parte deles
para a gente que está o dia a dia ali na faculdade vendo a evolução das criaturas, você vê que ainda bem que muitos deles, no processo, eles acabam evoluindo, e outros não, né? Então, eu diria que se a gente tem a ilusão de pegar uma turma de 100, né, 50 que seja, não importa quantos, e achar que todos vão sair com o mesmo nível, mentira, não vai rolar, né? Porque o que a gente oferta para eles, a gente oferta da mesma forma para todos, vamos dizer assim. Cabe a eles fazer também a parte deles. E quando a gente oferta alguma coisa para eles também, eu, por exemplo, sou um cara que eu sempre me coloco à disposição dos alunos. Meu amigo que tiver um interesse na minha área, me procura. Não sou eu que vou te procurar. Tudo bem que às vezes tem alguma criaturinha que você vê um certo brilho diferente. Eu sou um professor que às vezes eu encosto assim, falo, filho, o que está fazendo da vida? Estou procurando, falo, o que brilha aos olhos? O que você tem interesse nesses primeiros contatos no curso de Educação Física? Professor, eu gostei dessa área, eu gostei dessa, mas agora descobri essa também. E às vezes eu tenho uma oportunidade de falar, se você gostou dessa também, então entre em contato com fulano aqui, que tem uma vaga lá, e eu acho que vai ser bom para você se desenvolver, entendeu? Então eu sou um tipo de professor que de uma certa forma eu acabo fazendo meio que a função de recrutamento e seleção, e eu sempre gostei de fazer isso, né? Meio que intuitivamente antes de me formar em administração de recursos humanos, porque eu sou formado em administração de recursos humanos também. Eu sempre tive né? Eu não diria que antes disso eu não usava técnica nenhuma, era meio que uma percepção das pessoas, e o trabalhar com gente me deu essa percepção. Então vem cá, né, que tem uma oportunidade para você. E eu sempre tive bastante êxito, eu diria. Lógico, selecionei pessoas erradas, recrutei, selecionei alguém que não deu certo naquilo que eu imaginava, selecionei, mas muita gente acabou dando certo, e acho que o que eu falo na recreação, por exemplo, talvez eu não tenha sido um bom recreador, mas eu soube escolher umas figurinhas que acabaram fazendo com que o meu trabalho, ou o trabalho que a gente organizava, tivesse um certo estofo, né? E na faculdade eu tento fazer isso também, mas fica essa ressalva, né, o André? Infelizmente, tem aluno que acha que assim, poxa, pegar um exemplo de um caso que eu tive recente. O aluno, notoriamente, ele gosta de musculação, fisiculturismo. Só que ele precisa entender que ele não entrou na faculdade só para estudar musculação, fisiculturismo, o efeito dos anabolizantes e tudo mais. Ele precisa cumprir todos os créditos. E o cumprir todos os créditos tem dois caminhos. Primeiro, para tentar tornar ele um profissional melhor de uma forma muito mais holística, no sentido da palavra, em todas as suas esferas. E mais do que isso, né? A gente nunca sabe qual é a oportunidade que vai cair no nosso colo amanhã. Quantos que falam, eu quero trabalhar como personal trainer, e de repente os caras surge uma oportunidade de trabalhar na educação física escolar, numa escola bilíngue, com um baita de um salário bacana para um profissional de educação física. Se o cara não se preparou minimamente para isso, ele não aproveitou as oportunidades no processo, aí não dá tempo de correr atrás em cima de um processo seletivo, né? Ele já tinha que ter tido o quê? Minimamente, né, uma preparação, um interesse por essa área. E é isso que eu falo. Meu amigo, eu sei que você gosta muito dessa área, mas vai aproveitando as outras disciplinas, porque não sabe a oportunidade que vai quicar no teu colo. Você tem um plano hoje, mas de repente pode mudar amanhã. E aí é a bola que eu ia quicar para vocês. A idade nos dá uma liberdade, porque querendo ou não, a gente... Vamos aqui conferir. A gente é meio que colocado numa situação onde a gente tem que escolher aos 17, 18 anos uma profissão. E na cabeça de muita gente, né, infelizmente fica aquela ideia que se eu escolher a profissão hoje, ela será exatamente do mesmo jeito a vida inteira, ou eu vou ter que fazer a mesma coisa a vida inteira. Ninguém fala que a gente pode compor outros conhecimentos e ir para outros caminhos. Ninguém me falou lá atrás que eu poderia trabalhar com recreação e um belo dia eu ia trabalhar com as atividades lúdicas em eventos empresariais, e isso ia me levar a procurar estudar recursos humanos, e que de repente, como eu fui da ginástica, cruzei com um cara de ginástica laboral. Então a gente começa a pegar um monte de conhecimento e criar possibilidades das mais infinitas aí para atuar profissionalmente. E eu diria tranquilamente, hoje,
se eu, talvez no momento de cheque, talvez eu tivesse uma capacidade muito tranquila hoje de estudar uma outra coisa nada a ver e ainda absorver tudo que eu fiz hoje na recreação, na atividade física, por todos esses lugares, e de alguma forma utilizar o conhecimento, na pior das hipóteses, o jeito de trabalhar, o estilo de lidar com as pessoas que eu aprendi trabalhando no que eu fiz, na pior das hipóteses, de repente indo para uma área completamente diferente. Mas hoje eu me vejo tranquilamente apto, se eu tiver tempo, a fazer qualquer outro curso que eu quiser, entendeu? Talvez eu não queira, talvez eu não tenha tempo por conta das minhas... Mas se o dia tivesse umas 36 horas, acho que dá para fazer uma faculdade até... Vamos lá, abusar de medicina, né? Já que todo mundo olha para o curso de medicina como algo tão difícil, distante da vida das pessoas. Por que não? Pois é, né, Bicudo? Tem que aproveitar as oportunidades. Realmente isso é sensacional. Quando a gente abre janelas, a gente vê que as oportunidades são infinitas, né? E só corroborando com o que você falou, realmente antigamente o networking era nos hotéis. Eu também recebi vários convites, os hóspedes iam realmente no ano seguinte, na mesma data. Eu tive padrinhos de casamento que conheci em hotel, grandes amigos até hoje. Isso é fenomenal, é fantástico. E eu entendo que esse trabalho que a gente fez em hotéis, em recreação, hoje ele tem um embasamento muito forte no trabalho em equipe. A gente observa muito isso, né? Essa geração que trabalha com essa parte de divertimento, né? Engajamento, determinação e alegria, consegue fazer um trabalho em equipe muito bom. Eu acho que você concorda com isso também. O papo está excelente, mas a gente chegou aí no nosso limite de tempo. Então queria que você deixasse aí sua mensagem final, sua frase, o que você quiser fazer para terminar, e passasse também os seus contatos para quem quiser conhecer mais do Bicudo, contratar o Bicudo para evento. Então, que você puder divulgar e quiser divulgar, o canal está mais do que escancarado para você. Bom, se eu pudesse falar alguma coisa, né, e eu vou falar sobre este momento aqui, sobre esse papo, né, exatamente dessa trajetória. O que eu, um jovem no interior, uma cidade de 35 mil habitantes, tinha como perspectiva de crescimento profissional quando eu me formei em Educação Física na Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, né? Às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Ou de que as coisas não são para nós, né? Nós não vamos poder acessar determinados lugares ou alcançar determinados lugares na nossa carreira profissional. E sabe o que eu descobri? Que tudo aquilo que eu desejei, né? Poxa, eu sou recreador, mas um dia eu queria ser coordenador. Eu fui. Daí eu estava na hotelaria, tudo bem, não sei o quê. Falei, poxa, eu fazia os cursos de recreação, acho que eu queria ministrar um curso de recreação também. E eu fiz por fazer. Então, tudo aquilo que eu desejei fazer, eu fui criando caminhos sem pisar em ninguém, mas através do meu trabalho, através do meu network. E eu diria tranquilamente que eu conheci pessoas, conheci lugares, acessei informações que, se não fosse dessa forma, talvez eu não teria chegado. Mas que deu, apesar de eu ser um menino lá do interior de São Paulo, de uma cidade de 35 mil habitantes. Então, eu diria tranquilamente que na nossa história, com um pouquinho de inteligência e muita dedicação e muito trabalho, sim, a gente consegue alcançar lugares inimagináveis, né? Então, eu fiz algumas coisas da minha vida que às vezes eu nem conto, mas em que muitas vezes eu até fui pioneiro em algumas dessas coisas. Eu, na minha cidade, eu fui o primeiro professor de ginástica coletiva homem, né, a dar aula de aeróbica, dessas coisas. Então, teve algumas coisas na minha vida que, mesmo lá, sendo em Barra Bonita, eu dei o chute inicial, e outras, de repente. Né? A gente sabe dessa história das atividades lúdicas com eventos empresariais, poxa, não diria que eu fui o primeiro, mas nós estamos ali nos primeiros grupos de trabalho que entenderam que podiam sair da recreação e trabalhar com as atividades lúdicas ou trabalhar em eventos empresariais, né? Então eu me orgulho muito disso. Então, para as pessoas não terem receio de trilhar os seus caminhos, né?
mas que para isso, sim, precisa se trabalhar sério, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa saber estabelecer as relações de network. Eu sempre costumo que quando a gente fala em empregabilidade, são vários pilares que sustentam a nossa empregabilidade, inclusive cuidar da nossa saúde, né? Porque ninguém quer um profissional que hoje está bem e amanhã não está bem para trabalhar e está afastado, tal. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa formação, saber estabelecer relações de network, você fazer um fundo de caixa, assim, porque você não sabe a hora que você vai ter que fazer um curso para se capacitar, então investir também na tua formação, na tua carreira, acho que o caminho é esse. E se alguém quiser trocar figurinha comigo, os contatos mais fáceis, apesar de 50 anos, eu estou nas redes sociais também, obviamente que eu não assumi todas, né? Mas eu estou no Facebook, como Robson Schiavo, existe um homônimo, né? Alguém com o mesmo nome, mas o careca sou eu, então é só procurar Robson Schiavo no Facebook, né? E no Instagram é @profbicudo, tudo junto, prof com F mudo, bicudo, tudo junto. Então são aí as duas redes sociais que eu atuo. Tem o e-mail também, mas eu sei que e-mail hoje o povo nem manda, né? Então só manda depois de te contactar pelas redes sociais. É isso, estou às ordens aí. E quem quiser, me procura também, tem um videozinho do nosso trabalho, só colocar professor Robson Schiavo lá, aparece no YouTube vídeos de um resumo de trabalhos que a gente já fez aí nesse universo do entretenimento também. Excelente, Bicudo, excelente. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao Robson Schiavo, vulgo Bicudo, pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!